Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós falaremos a respeito da quantidade de movimento, também conhecido como momento linear e impulso, beleza? Vamos comigo então. Quantidade de movimento ou momento linear, ela é definida por essa equação, né? É uma grandeza vetorial e tem a mesma direção e sentido da velocidade. Ela está relacionada à rapidez, né, do corpo, à velocidade do corpo. E assim, é uma grandeza que não é muito simples de ser definida, não tem muita definição, tá ok? A unidade de medida dela é essa aí que está no lado, que é quilogramas vezes metros por segundo, beleza? Essa unidade também, essa grandeza física, perdão, ela está relacionada também à força, tá bom? Tá ok? Toda vez que nós temos uma variação de quantidade de movimento, nós temos uma força aplicada ao corpo, tá ok? Então, a variação da quantidade de movimento está associada a uma força aplicada a um corpo. Beleza, claro, em um determinado tempo, mas esse não é o foco da nossa videoaula de hoje, beleza? Vamos lá então. Nessa equação de quantidade de movimento, o Q é a nossa quantidade de movimento, M é a massa do corpo que está se movimentando e V é a velocidade do corpo. Por isso que ela tem essa unidade de medida de quilograma vezes metros por segundo. Beleza? Vamos comigo então para a próxima etapa. Antes de ir para a próxima etapa, é importante, gente, que pensar que se é uma grandeza vetorial, então o sentido da velocidade é que vai definir isso tudo, né? Então, se a gente está falando de dois corpos que se movem no mesmo sentido, então a gente pode considerar os dois corpos com Q, ambos com o Q com o mesmo sinal. Mas se esses dois corpos estiverem se movimentando com sentidos opostos, então um Q de um corpo vai ser positivo e o outro Q vai ser negativo, tá ok? Então, cuidado com o sentido do movimento que esses corpos estão realizando, beleza? Vamos lá então. Agora, a conservação da quantidade de movimento, né? Assim, independente se está dissipando ou não energia nesse sistema, a quantidade de movimento sempre se conserva. Só não vai se conservar, gente, se a resultante das forças, né, no sistema não for zero. Ou seja, se o sistema não for isolado, aí a quantidade de movimento, né, ou momento linear, não vai se conservar, tá? Você pode estar dissipando energia ou não. Ela vai se conservar, essa quantidade de movimento. Ela só não vai se conservar se houver uma resultante de força diferente de zero. Fora isso, o sistema se conserva, a quantidade de movimento se conserva. Então, a quantidade de movimento só não se conserva se o sistema não for isolado, ou seja, a resultante é igual a zero, né? Se o sistema não tiver uma resultante igual a zero de força, né? Então a quantidade de movimento não vai se conservar. Mas nos demais casos ela vai sempre se conservar, beleza? Como é que vai ser essa conservação de quantidade de movimento ou do momento linear? A quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final, beleza? Então, a gente, resumindo aqui, se a resultante de força for zero, tem conservação de quantidade de movimento, independente se está tendo dissipação ou não de energia. Se a resultante de força não for zero, então não tem conservação de quantidade de movimento. A quantidade de movimento vai variar, beleza? Vamos a um exemplo, então. O ERG, né? Um homem de 70 quilos corre ao encontro de um carrinho de 30 quilos, que se desloca livremente. Para o observador fixo no solo, o homem se desloca a 3 metros por segundo e o carrinho a 1 metro por segundo no mesmo sentido, então tem o mesmo sinal, ok? Após alcançar o carrinho, o homem salta para cima dele, para cima do carrinho, passando ambos a se deslocar, segundo o mesmo observador, com velocidade estimada t. Então vamos ao esquemazinho, né? O momento inicial ali, no antes, o cara tá correndo atrás do carrinho, porque o carrinho começou a
sei lá, descer uma pequena ladeira ali no supermercado e ele ficou desesperado, certo? Correu atrás do carrinho. O homem com essa velocidade de 3 metros por segundo e o carrinho com velocidade de 1 metro por segundo. Ainda bem que o homem está com uma velocidade maior que o do carrinho, que aí ele consegue alcançar o carrinho, certo? E depois que ele salta para cima do carrinho, ele consegue pegar o carrinho. Só que nessa situação do depois, não há mais o homem separado do carrinho, né? É o homem junto com o carrinho se movimentando juntamente, com uma mesma velocidade, certo? Que é o conjunto homem-carrinho, beleza? Entendendo a situação, agora a gente pode continuar aqui a realizar a questão. Vamos aos dados, né? Nós temos a massa do homem e a massa do carrinho, vai ser importante para separar as quantidades de movimento de cada um. Nós temos as velocidades iniciais e finais do carrinho e do homem, e ele quer que a gente encontre a velocidade final, que é esse Vzão em azul aqui, ok? Vamos anotar aqui, anotado. Continuando então. Vamos agora utilizar o conceito de conservação da quantidade de movimento, ok? Não falou que tem uma força resultante, falou nada, então podemos fazer a conservação da quantidade de movimento. Inicialmente, nós temos o homem e carrinho se movimentando separadamente. E no final, nós temos o homem e carrinho juntos, se movimentando juntos, né? Um único sistema, homem e carrinho. Por isso que eu botei, ó. Inicialmente ali é a quantidade de movimento do homem, mais a quantidade de movimento do carrinho. Botei o sinal de mais, ambos positivos, porque ambos estão se movimentando para o mesmo sentido. Mas se tivesse com sentidos opostos, um seria positivo e outro seria negativo. Aí o sinal de quem vai ser positivo ou negativo é você que adota, tá ok? E a quantidade de movimento final é do homem junto com o carrinho, uma única massa, né? Os 70 quilos do homem junto com os 30 quilos do carrinho se movimentando a mesma velocidade, né? Vamos agora abrir esses cálculos, ok? Se a gente está tratando ali inicialmente da quantidade de movimento do homem, então a gente tem que considerar somente a massa do homem e a velocidade do homem. Essa vai ser a fórmula da equação, a fórmula da quantidade de movimento do homem. E se a gente está falando da quantidade de movimento, né, ou momento linear do carrinho, então é a massa do carrinho vezes a velocidade do carrinho. Sempre usando os dados correspondentes, nunca misturando os dados, ok? E ali depois que eles se juntam, é o conjunto massa do homem com a massa do carrinho, com uma única velocidade, que é a velocidade do conjunto homem-carrinho. Ok? Vamos substituir os dados. Faz as multiplicações, resolve parênteses ali, que vai dar 100, ok? Agora, simples, gente, matemática simples, juntou 210 com 30, 240, passa 100 dividindo. Então, a velocidade vai dar 2,4 metros por segundo. Essa é a velocidade que o conjunto homem e carrinho, homem junto com carrinho, vai alcançar no final das contas. Beleza, vamos agora ao segundo conceito, que é impulso. Impulso tem muito a ver com o impulso que a gente dá no corpo para ele começar a sair do seu estado de inércia, né? Então vamos lá, o impulso. O impulso é definido por essa equação, né? Que é força vezes variação de tempo, né? Em um pequeno intervalo de tempo, a gente pode empurrar um corpo, a gente dá um impulso nesse corpo e a gente aplica uma força sobre esse corpo para dar esse impulso em um pequeno intervalo de tempo. Então esse corpo consegue sair do seu estado de inércia. É isso que quer dizer o impulso, tá ok? A unidade medida pelo SI é newtons da força vezes segundos, que é do tempo, ok? Essa é a definição do impulso. Agora, nós temos um chamado de teorema do impulso e quantidade de movimento, e momento linear, né, que é mais comum dizer. Nós vamos ver como é que é isso, né? Existe uma relação do impulso com o momento linear. Gente, lembrando que momento linear e quantidade de movimento é a mesma coisa. Tem coisas na física que recebem o mesmo nome, tá ok? Momento linear e quantidade de movimento, que é aquele que a gente viu agora, são as mesmas coisas. Algumas provas adotam como quantidade de movimento, outras provas adotam como momento linear, mas são as mesmas coisas. A mesma coisa. Agora vamos descobrir qual a relação entre o impulso e o momento linear, que é o teorema impulso e momento linear. Beleza? Vamos lá. Pegamos a equação do impulso, que é F delta T. Vamos abrir essa força. A força não é má? Então, substituímos a força por MA, né? Massa vezes aceleração. O que é a aceleração? A massa não tem como substituir por nada, mas a aceleração tem. A aceleração não é ΔV sobre ΔT?
Substituímos aqui. Agora a gente pode cortar o ΔT de cima com o ΔT de baixo, porque ali é uma multiplicação e divisão. Dá para cortar ali, beleza? Cortamos, só sobra o quê? M, que é massa vezes ΔV. Vou abrir aqui o ΔV como velocidade final menos inicial, né? Porque é um delta, é variação. Vou fazer uma distributiva dessa massa com cada uma dessas velocidades, que vai ficar assim, certo? O que vai dar? Gente, M, a massa vezes a velocidade final, não é a quantidade de impulso final? Ou, perdão, quantidade de movimento final, ou momento linear final? E a massa vezes a velocidade inicial não é o momento linear inicial? Então, fica assim, certo? MV. Final e inicial ali, ó. Momento linear final menos momento linear inicial, que é a variação da quantidade de movimento. Ou seja, impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Esse é o nosso teorema do impulso e momento linear, beleza? Esse é o nosso famoso teorema do impulso e momento linear, que relaciona impulso com momento linear, ou impulso com quantidade de movimento, a mesma coisa, beleza? Gravem bem isso aí. Tá ok? Nós temos uma força resultante nesse caso, por isso que tem uma variação de quantidade de movimento. Ok, vamos lá então. Temos um caso aqui particular em quando aparece gráfico de força versus tempo, né? Nós temos aqui no eixo Y os valores de força em newtons, no eixo X, como sempre, né? É o valor do tempo, né? O tempo sempre fica no eixo X. Quando isso acontecer, a partir disso dá para calcular o impulso, tá ok? É bem semelhante ao caso de trabalho, mas só que é gráfico de força versus deslocamento. Aí dá para encontrar o trabalho pela área, né? Abaixo do gráfico. Aqui é a mesma coisa, só que é um gráfico de força versus tempo e não versus deslocamento. Tomem cuidado com essa diferença, que é extremamente importante. Então, quando vocês tiverem um gráfico de força versus tempo, vocês poderão calcular o impulso pela área abaixo do gráfico, beleza? Ok. Vamos então a um exemplo, não de gráfico, mas um exemplo de impulso, né? Da aplicação do conceito do impulso. Vamos lá. Uma massa, e do teorema também. Uma massa de 7 kg está em movimento retilíneo e uniforme. Movimento retilíneo uniforme, com velocidade de 10 metros por segundo. Durante um intervalo de tempo de 2 segundos, atua sobre a massa uma força constante. Agora já não tem mais uma resultante igual a zero, tem uma força aí. No fim desse intervalo, a velocidade é de 6 metros por segundo. Ela antes estava com 10 metros por segundo, agora passou a ter 6 metros por segundo. Essa força desgastou então o movimento, certo? Na direção e sentido do movimento original. Determine o valor da força que atuou sobre a massa. Beleza. O que nós podemos ter aqui? Os dados, que é a massa do cara, a massa do cara, a massa do corpo, as velocidades iniciais e finais e o tempo em que isso acontece, certo? Esqueci de botar ali a massa ali, que é os 7 kg, mas ela também inclui como dado. Então, nós temos a massa e as velocidades iniciais e finais e o ΔT, onde ocorre essa atuação dessa força, que é onde ocorre o impulso, certo? O que nós sabemos? Que impulso é F∆T. Mas impulso também é, pelo teorema de impulso momento linear, impulso também é variação de momento linear, ou variação de quantidade de movimento. A gente vai ter que utilizar essas duas equações para poder achar o valor do F. Por quê? Se para calcular o F a gente depende da primeira equação, então a gente deveria ter pelo menos o valor do impulso, que é o I, e do ΔT. Nós temos ΔT, mas não temos impulso. Então não tem como calcular a força somente pela primeira equação. Então a gente vai ter que aplicar também a segunda equação, que é do teorema, para poder ter dados suficientes para achar o F, ok? Vamos substituir o impulso por ΔQ. Certo? Uma equação é igual a outra. Se o impulso é F∆T e o impulso também é ΔQ, então uma coisa é igual a outra, certo? Tira, joga o ΔT para o outro lado, porque o que a gente quer encontrar é a força. ΔQ nós temos, que é a variação do movimento linear. Tem como encontrar? Tem, porque nós temos as massas e as velocidades iniciais e finais, certo?
Vamos abrir aqui. A variação é final menos inicial. Vamos substituir os dados, ok? As massas, a massa sempre 7, não está perdendo massa. A velocidade final é de 6 metros por segundo e a velocidade inicial é de 7 metros por segundo. Substituiu cada um no seu lugar certinho. Termina o cálculo e achamos aqui a variação da quantidade de movimento, ou variação do momento linear. Vamos substituir aqui agora na equação, certo? Substituir aqui, já podemos substituir o tempo, 2 segundos, né? Já está no SI. Faz a divisão e achamos força de menos 14 newtons. É uma força negativa, faz totalmente sentido porque a velocidade do corpo está diminuindo, quer dizer que é uma força dissipativa. Está dissipando energia cinética, ok? Está desgastando o movimento. Beleza? Então aqui nós utilizamos a definição mesmo de impulso e o teorema do impulso em momento linear. E, gente, a maioria das questões usam as duas equações juntas para uma completar a outra, porque as questões não vão ter informações completas. Tá, ok? Então se acostume com esse formato de questão. Então, gente, por hoje é só. A gente se vê na próxima. Até a próxima. Fiquem com Deus e se cuidem.